Bem, então vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Vamos para a aula 5, né? Eu dividi essa aula em duas partes. É os mesmos slides que vocês têm, que eu mandei por um PDF, mas eu coloquei duas partes para gravar o vídeo para ficar melhor a explicação, ok? Então a gente vai falar na aula de hoje sobre o controle microbiano em alimentos, né? Que é a nossa quinta aula. Nas aulas passadas, na última aula, a gente falou dos fatores intrínsecos e extrínsecos, né, que influenciam no desenvolvimento microbiano dos alimentos, né? Então, esses fatores são características dos alimentos que vão influenciar qual o tipo de microorganismo que é capaz de crescer sobre cada alimento, se desenvolver em cada alimento, né? Que vai depender diretamente desses fatores intrínsecos e extrínsecos, ok? Então, no início das minhas aulas sempre tem algumas questões de revisão da aula anterior, né? Então, a gente falou disso também, as 5 chaves de uma alimentação segura, né? Então, dei uma olhada aí para lembrar desses assuntos. A zona de risco, né? Então, qual é a temperatura da zona de risco? É 5, entre 5 e 60 graus, é a temperatura mais favorável ao desenvolvimento microbiano. Então, a gente deve manter os alimentos fora dessa zona de risco, né? Abaixo de 5 graus, quando a gente for refrigerar os alimentos, ou alimentos que vão ser servidos, né? Que foram preparados para serem servidos, eles devem ser mantidos acima de 60 graus. Qual a temperatura mínima de aquecer? No mínimo a 70 graus por 2 minutos. Né? Nessa condição, a gente garante que a gente consegue eliminar boa parte das contaminações que possivelmente aconteceram, podem ter acontecido durante essa parte de resfriamento e armazenamento. Né? Então, 70 graus é uma temperatura segura, né, por 2 minutos para você eliminar qualquer tipo de contaminação. Qualquer tipo, né, em partes, né? Não é uma temperatura que vai esterilizar o alimento, mas vai eliminar boa parte das contaminações. Qual a forma correta de descongelar o alimento? Né? Então, se o alimento tem que ficar abaixo de 5 graus, né, fora da zona de risco, a forma correta é descongelar sob refrigeração, né, abaixo de 5 graus Celsius. Manter ele sob a refrigeração para fazer o descongelamento. Fatores intrínsecos, né, o que são as características dos próprios alimentos, né, a gente já falou disso. Quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos, né, estão aí, esses slides, né, então dei uma lembrada disso. A diferença entre atividade de água e umidade, né, que são a mesma coisa, então não são a mesma coisa, né, lembrem disso. A atividade de água é a medida do estado que a água se associa aos outros compostos, né, que fazem parte do alimento. Então, é a medida de associação, a energia de associação da água aos outros compostos que estão presentes nos alimentos. Os carboidratos, né, os açúcares, os carboidratos de modo geral, sais, fibras, tudo que tiver presente no alimento está de alguma forma ligado à água. Né? Quando você corta um alimento, né, pode até sair o suco desse alimento, né, gotas do suco, né, quando você corta uma fruta, mas não vai sair uma água pura. Então a água ela não está livre, ela está sempre ligada aos compostos que estão presentes nesse alimento, né? E essa medida da energia que ela está ligada a esses compostos, a gente mede através da atividade de água. Lembrando que a atividade de água vai de 0 a 1. Né? Então a água destilada, que é uma água pura, ela tem 1 de atividade de água. E todos os outros alimentos, né, ficam abaixo de 1, né? Entre 0 e 1. Né? Então alimentos ricos em água tem mais próximo de 1, né, como frutas, de modo geral. Alimentos mais pobres em água, né, a água que sobrou dentro do alimento, ela está mais associada, então vai diminuindo a quantidade de água. Umidade é outro parâmetro, né? Na verdade, a umidade é a quantitativo total de água que está presente no alimento. O que acontece, né, quando a gente deixa um alimento rico em açúcares e com baixa quantidade de água exposto a uma umidade relativa do ar, aqui em Recife, por exemplo, de 85%, né? Então, a tendência é que esse alimento entre em equilíbrio, né? Então, lembrem que esse equilíbrio, né, a atividade de água de equilíbrio é a umidade relativa do ar dividido por 100, né? Então, se eu deixar um alimento, né, um doce exposto aqui na minha bancada, aqui em Recife, e esse alimento for rico em açúcar, como esse exemplo aí, baixo de água, a tendência é que ele absorva a água até entrar em equilíbrio. Esse equilíbrio, né, é a umidade relativa do ar dividido por 100, então vai ser 0,85. Se eu deixar um alimento muito úmido, tem uma fruta, por exemplo, que tem próximo de 1 de atividade de água, nessa mesma condição, o equilíbrio vai ser o mesmo, só que aí nesse caso ela vai perder a água, né? No caso de uma fruta. No caso do doce, ela vai absorver a água até entrar em equilíbrio, ok? Então, vamos ao nosso assunto de hoje, né? Por que controlar os micro-organismos? Por que controlar o crescimento microbiano nos alimentos, né?
Então, a gente dividiu nas aulas anteriores, né, os micro-organismos em três grupos, né? Os benéficos, que são aqueles que trazem benefício, né, na produção de alimentos, entram na cadeia produtiva dos alimentos, são produzidos vários produtos industriais, né, como o próprio álcool, como alguns solventes, né, como vários alimentos, vacinas, medicamentos, e muitos deles entram aí, muitos mecanismos têm papel benéfico importante, né, para vários produtos manufaturados pelo homem, né. E também a gente dividiu os mecanismos em os patogênicos, que são os que causam doença, né? Então aí um grupo das doenças alimentares também, né? As DTAs, né? São causadas por esses patogênicos. E também dividiu entre os decompositores, né? Tem outro grupo de micro-organismos que decompõem os alimentos, né? Então, de forma geral, a gente controla o crescimento microbiano para evitar os decompositores, que vão estragar os alimentos, apodrecer os alimentos, e para evitar a ocorrência de mecanismos patogênicos, né? Então, que está nesse slide aí, né? E também para evitar a contaminação do ambiente, onde a gente está manipulando o alimento, né? Seja numa cozinha, seja numa indústria. Então, a gente tem que controlar para que não se contamine esse ambiente, que possivelmente vai contaminar os alimentos, né? E também evitar a contaminação da água, né? Que é usada no consumo humano. Okay? Tem alguns conceitos básicos aí sobre limpeza, desinfecção, né? Todos os conceitos envolvidos na parte de controle microbiano, né? A limpeza é, como o próprio nome diz, né, uma remoção da sujeira, né, das sujidades, remoção da terra, resíduos, né, todas as sujidades indesejáveis do alimento. Desinfecção é eu reduzir a carga microbiana desse meu alimento, né, a um nível seguro. Posso fazer isso por um método físico, né, ou por um agente químico. A gente vai falar um pouquinho desses métodos, né. Então, eu reduzir a carga microbiana a um nível seguro do alimento. Higienização significa as duas coisas. Eu fazer a desinfecção mais a limpeza, eu estou higienizando o meu alimento. Então, quando a gente fala de higienizar os alimentos, é fazer as duas etapas, né? Sanitização é um sinônimo de higienização, a gente aplica mais esse termo para utensílios, equipamentos, objetos, né? Não se aos alimentos. Então, aqui tem algumas imagens que exemplificam esses termos, né? Limpeza, desinfecção, as duas coisas juntas é a higienização, né, no caso de alimentos, e sanitização, que a gente só está fazendo uma, um processo de sanitização em um equipamento, no caso, é um fatiador de frios, né? Outros conceitos, né? Então, degerminação, então também é uma palavra sinônimo, né? A desinfecção, que é a diminuição do número de micro-organismos, é, ligado a um método químico-mecânico, quando eu uso um método químico associado a um método mecânico, né? Como a degerminação da pele, com sabão iodado, né? Que você faz a escovação das mãos, né? Para fazer o preparo pré-cirúrgico, né? Antisepsia também é uma redução de micro-organismos, né? Redução, antisepsia, e não uma esterilização completa, não é uma destruição de todas as formas de vida, é apenas reduzir a quantidade de micro-organismos. E no caso da antisepsia, a gente aplica esse termo a tecidos vivos, né? Então a pele, a mucosa, né? Como que a gente faz com o álcool 70, né? Então, passar o álcool 70 nas mãos, né? Com a recomendação nesse momento que a gente está vivendo, né? Então a gente está fazendo uma antisepsia da pele, né? Tá eliminando, né, a boa parte das contaminações que estão na nossa pele. Agora, na nossa pele tem poros, então dentro desses poros a gente vai ter uma microbiota na pele, né? Intrínseca da pele que a gente não vai conseguir, a gente não está fazendo uma esterilização, né? Existem sempre formas de vírus que vão estar presentes ainda na nossa pele. Até porque tem uma carga microbiana muito alta de micros benéficos também na nossa pele, né? No nosso corpo. Mas a antisepsia garante que você reduza significativamente o número de micro-organismos que estão nesses tecidos vivos, né, como na sua pele, principalmente dos patogênicos. Esterilização é um processo que aí sim você vai destruir todas as formas de vida, né? Então, tem alguns agentes químicos que promovem esterilização, né, gases esterilizantes, né, o ozônio, por exemplo, né, e alguns outros gases, e também métodos físicos como o autoclave, né? Então a gente usa muito em laboratório o autoclave, né? Então o autoclave é um método usado para esterilização de instrumentos, né? De equipamentos, como está exemplificando aí. Okay? Um, então, é a degerminação, dois, a antisepsia,
e 3, a esterilização, que está simbolizado por esse autoclave. Outro conceito, né, morte e inibição. Qual a diferença desses dois termos? Né? Então, morte é uma perda irreversível da capacidade de reprodução. Você perder completamente a capacidade do organismo de se reproduzir. E inibição é você parar, né, essa multiplicação microbiana por um tempo. Né? Você está inibindo, está parando. Né? Quando você tirar daquele método de inibição, ele pode voltar a crescer. Né? Então, tem aqui alguns termos também que estão ligados a essa questão de monoinibição, né? Então, estático, né? Métodos estáticos, né? Bacteriostático, fungiostático, né? Isso significa que eu estou inibindo, estou parando a multiplicação dos micro-organismos por um tempo. Então, os métodos de refrigeração, por exemplo, eu coloco um alimento na refrigeração. Eu não vou matar os micro-organismos que estão ali, né? Quando eu refrigero. Senão seria fácil eu congelar uma carne, depois de tirar a carne do freezer, andar com ela, transportar ela sem nenhum tipo de controle de temperatura, né? O que, de fato, não pode acontecer. Né? Então, os métodos de refrigeração são os métodos de inibição. Ele inibe o crescimento e a multiplicação por um tempo. Quando eu tirar, né, da refrigeração, quando eu tirar aquela condição que está inibindo, ele pode voltar a crescer. O termo SIDA, né, como fungicida, bactericida, inseticida, pesticida, é aplicado, né, a, a produtos, né, ou processos que levem à eliminação do microorganismo, levem à morte do microorganismo. Né? Então, nesse caso, são agentes que promovem a morte, são contaminações SIDAs, né, bactericida, fungicida, virucida. Lítico, né, então tem a ver com a ruptura, com lise, né? Lise é o romper, é o quebrar, é romper uma célula microbiana, né? Então também está ligado à morte. Quando eu promovo a lise de uma célula microbiana, eu estou matando também esse organismo, né? Então, como bacteriolítico, um agente bacteriolítico, né? Está matando esse organismo, mas além de matar, ele está rompendo, né? Está fragmentando essa célula, né? E aí vai levar à morte, mas também vai expor todo o conteúdo dessa célula ao meio, certo? Então, esses gráficos aqui estão exemplificando esses três termos. Né? Então, no primeiro, a gente tem aqui um exemplo de um agente estático, né? No caso, de bacteriostático. Né? Então, no eixo Y, a gente tem o log do número de células microbianas ao longo de um tempo. Né? Então, exemplifica uma curva de crescimento microbiológico, esses três gráficos, né? E a gente vê aqui em verdinho a curva crescendo, né? A curva de células viáveis, elas estão aumentando ao longo do tempo, elas estão numa condição favorável, elas vão aumentando, se multiplicando e vai aumentando o número de células viáveis aqui em verde. Em vermelho é o número de células totais. Consequentemente, se as células viáveis estão aumentando, as células totais também estão aumentando esse número total. Né? Quando chegou aqui em um determinado ponto, eu aplico um método bacteriostático. Né? Então, como a refrigeração, por exemplo, né? Apliquei a refrigeração. A refrigeração não vai matar os organismos que estão presentes, então eles vão continuar vivos dentro do alimento. E também vai continuar as células totais, que elas não foram destruídas, elas continuam dentro do alimento. Se chegou no final dessa curva, eu tirei o agente estático, né, que está causando a inibição, elas podem voltar a crescer, né, tanto as células vivas quanto as células totais. Então, esse símbolo de para significa que os agentes estáticos, né, é um método de inibição, de parar o crescimento. Já no caso de um agente bactericida, esse gráfico do meio, né? Então aqui está mostrando também o número, o log do número de células, né? O número de células microbianas ao longo do tempo. A curvinha verde está mostrando também as células viáveis, células vivas, né? Que elas estão crescendo ao longo do tempo. Consequentemente, estão crescendo as células vermelhas também ao longo do tempo, né? Que são as células totais. A linha vermelha, que são as células totais, certo? Se chegou nesse ponto, eu apliquei um agente bactericida, né? Uma cocção, por exemplo, né? Uma cocção por fervura, né? Eu cozinhei meu alimento. Eu preciso de um tempo para as células viáveis morrerem, né? Totalmente. Sempre que eu aplicar um método que leva à morte microbiana, não é uma coisa instantânea, elas vão morrer ao longo de um tempo, né? Então, quando eu estou cozinhando meu alimento, elas vão morrendo. Se eu cozinhei tempo suficiente, vai chegar no final que vai acabar todas as células vivas que estavam ali. Mas um processo, por exemplo, de cocção, ele coagula, ele mata as bactérias por coagulação, né? Então,
ele não destrói as células, ele não lisa as células ficam lá dentro do alimento, né? Cozidas, mortas, elas ficam dentro do alimento. Então, as células totais ainda vão continuar presentes no alimento. Se eu pegar um microscópio e olhar no microscópio, eu vou ver lá que ainda existem células, né, dentro desse alimento, mas elas vão estar mortas, ok? Então, a curva vermelha permanece estável, né? Já no caso de um método lítico, né, um agente bacteriolítico, né, também eu tenho aqui no eixo Y o número de log de células microbianas e no eixo X o tempo, né? Então, as duas curvas estão crescendo, aumentando as células viáveis na linha verde e aumentando o número de células totais na linha vermelha. Se chegou aqui, eu apliquei um método lítico, né? Por exemplo, um agente que promove a oxidação, como um ozônio, né? O gás ozônio, ele vai fragmentar a célula, vai oxidar os componentes celulares e vai fragmentar a célula, né? Então, ele vai promover a morte, né, ao longo do tempo também das células vivas, e, consequentemente, vai diminuir o número de células totais, porque ele vai estar fragmentando, destruindo essas células. Se eu pegar esse alimento e olhar no microscópio, eu não vou mais ver células. Eu posso ver alguns fragmentos de células, mas não mais as células do organismo nesse processo também, né? Então, bactericida e bacterolítico tem um símbolo de morte, que são duas formas, né, dois agentes que promovem a morte dos organismos. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos métodos, né? E aí a gente classifica entre eles métodos estáticos ou métodos que promovem a morte dos organismos, né? Ok? Mas antes de falar dos métodos, eu coloquei aqui alguns fatores que podem influenciar no controle microbiano nos alimentos, né? Então, esses fatores podem influenciar na aplicação desses métodos de controle, né? São os fatores, né? Tamanho da população é um dos fatores, né? A natureza da população, o tipo de célula, né? Quando a gente fala população, a gente está falando do tipo de micro-organismo que está presente nesse alimento, né? Então, tamanho, no caso 1, a quantidade de micro-organismos. Natureza, população, é o tipo de célula, se é um esporo, se é um bacillus, né? Se é uma levedura, se é um fungo, né? Se é uma bactéria, um bacillus ventusa, né? 3. Concentração do agente. No caso, o agente é o agente antimicrobiano, né? Pode ser um agente físico, um agente químico, né? Então, a concentração desse agente que eu estou usando para matar o organismo. Tempo de exposição, né? Então, quanto tempo eu vou deixar o agente em contato com esse organismo, né? Com essa população. Temperatura, né? Então, a temperatura que eu estou aplicando desse método. A temperatura também influencia diretamente na aplicação do método e condições ambientais, as condições aonde eu aplico o método também vai ter influência sobre a aplicação desses processos de controle microbiano. Certo? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, tamanho da população. De forma geral, quanto maior a população microbiana, maior o tempo necessário, né, para o tratamento, maior o tempo necessário para eu matar esses organismos, né? Como a gente viu nos gráficos ali de curva de morte, né? Aqueles 3 gráficos atrás, né? A morte ela não acontece instantaneamente, ela acontece ao longo de um tempo, né? Precisa de um tempo para levar à morte desses organismos. Se eu tenho um número muito alto de células, esse tempo, consequentemente, vai ser maior para eu levar, para eu zerar, né, a morte desses micro-organismos. Né? A natureza da população, então, é o tipo de micro-organismo que eu tenho ali, né? Se é uma bactéria, se é um esporo, se é um fungo, se é uma levedura, né? Então, alguns tipos de organismos são mais resistentes que outros, né? Eles têm características diferentes de resistência. Né? Então, presença de endoesporos, por exemplo, são bastante resistentes. Né? Então, é uma natureza do endoesporo, né? Que é um esporo que fica dentro de uma célula vegetativa, né? Como os bacilos produzem muitos endoesporos, né? E são bastante resistentes. Diferentes estágios de crescimento, então, novamente na curva, né? Da curva de crescimento microbiológico, né? Então, no estágio inicial de crescimento, as células jovens, elas têm uma parede celular menos espessa, mais fina, né? E aí, elas são mais suscetíveis à morte do que as células velhas que estão na fase estacionária de crescimento, certo? Presença de micobactérias, né? Então, micobactérias são bactérias
também bastante resistentes, né? Essas micobactérias são bactérias da tuberculose, são micobactérias, e elas são um tipo de bactérias que também tem bastante resistência aos métodos de controle microbiano. Então, aqui nesse gráfico está mostrando mais ou menos isso. Tem dois tipos, né, de células diferentes, de natureza diferente. Um é um esporo e outro é uma célula vegetativa de um mesmo microorganismo. Ambos estão submetidos a 121 graus, que é um processo de esterilização em autoclave. Então, aqui a gente vê o número de células viáveis: 100% de células vivas, 10%, 1%, 0,1% ao longo do tempo, né? Então, aproximadamente aqui em 1 minuto, eu matei todas as células vegetativas. Os esporos, eu preciso um tempo longo, né? Em 10 minutos não foi suficiente para matar todos esses esporos, né? Então, vou ver que células diferentes têm resistências diferentes. Nesse caso, os esporos são justamente as células de resistência, né? Os organismos de resistência dos mecanismos, né? Então, eles vão resistir mais do que células vegetativas, né? Então, aqui está mostrando, em 5 minutos eu matei 90% dos esporos, né? Em 10 minutos eu não matei os outros 10% que faltavam, né? Então, é uma relação, não uma relação linear, né, de tempo. E as células vegetativas eu preciso de um tempo muito curto para eu matar elas, ok? Aqui também tem uma imagem mostrando sobre as células, né, que produzem esporos, né? Então, uma célula vegetativa, né? Lembre que células vegetativas são as células que estão ativas, né? Estão em fase de metabolismo ativo, elas estão em replicação, né? Estão fazendo seu metabolismo, né? Produzindo seus metabólitos, né? Quando ela encontra uma condição adversa, né? Ela esporula, faz a esporulação. Essa esporulação passa para uma fase que ela produz o esporo, né, dentro da célula e depois libera o esporo maduro ao ambiente, né? Algumas células produzem os endoesporos, né, dentro das células e permanece com eles, né, mesmo após a célula vegetativa vir à morte, o esporo permanece dentro dessa célula, né? O esporo, quando encontra uma condição adequada, ele pode permanecer anos, ele pode permanecer muito tempo no ambiente em uma condição que não é adequada. Quando ele encontrar uma condição adequada, ele vai germinar e voltar, né, a virar uma célula vegetativa. Certo? Então, sempre lembre que a célula vegetativa é a célula que está em fase ativa de multiplicação, né, de atividade metabólica, enquanto o esporo é o órgão de resistência que permanece em dormência até encontrar uma condição adequada. Ainda falando aqui da natureza da população, tem esse gráfico que mostra, né, essa questão de resistência, do mais resistente para o menos resistente, né? Então, entre os organismos mais resistentes conhecidos, tem os primos, né? A gente falou isso também em sala, né? O que são os primos? Prions são um tipo de proteína, né? Proteína com capacidade de replicação e causar proteínas infecciosas com capacidade de replicação, né? Essas proteínas não têm material genético, assim, ali, DNA ou RNA, então elas não são um organismo vivo, mas elas conseguem se replicar modificando outras proteínas, né? Essa proteína é que causa o mal da vaca louca, né? Que é a cefalopatia esponjosa bovina. E essa doença também pode afetar outros mamíferos, né? Inclusive o homem. Não é uma doença de muita ocorrência no Brasil, mas pode ser transmitido, inclusive por alimentos contaminados, né? Alimentos que venham de animais doentes com essa doença pode ser transmitido ao homem. Teve alguns casos, pelo algumas leituras que eu fiz aqui no Brasil, em alguns animais do Nordeste, justamente, por alguns animais terem sido tratados, né, com restos de animais que morreram, né? Eles produzem ração com esses animais e aconteceu alguns casos aqui no Nordeste, ok? Mas não é uma doença rara no Brasil, ok? Endoesporos bacterianos, né? Então é o segundo grupo de organismos que tem bastante resistências, que são esses que a gente falou, né? Então eles têm uma estrutura, né, na parede celular bastante espessa, uma estrutura de organelas dentro da célula, né, em uma condição que favorece essa resistência ao ambiente por longo tempo. Então, eles são o segundo grupo de organismos bastante resistentes. Depois vem as micobactérias, né, como no caso ela causa tuberculose, que também é um organismo de bastante resistência. Depois vem os protozoários, né, cistos de protozoários, né. Então, os cistos de protozoários são os órgãos, também as formas de resistência, né, as células de resistência dos protozoários. Eles são mais resistentes do que os protozoários
na forma vegetativa, né? Claro que aqui dentro tem outras classificações, né? Então aqui é uma generalização, né? Então tem vários tipos de protozoários, vai ter diferentes tipos de resistência também. Bactérias gram-negativas, né? Então também, de forma geral, né, nessa categoria, elas são mais resistentes do que as gram-positivas, né? Então por que as bactérias gram-negativas são mais resistentes que as gram-positivas, né? Então as gram-positivas, elas têm uma parede mais espessa de peptidoglicano, de fato, né? Mas as gram-negativas, que são as mais resistentes, né? Elas, apesar de terem menos peptidoglicano, elas têm a membrana externa. Então, elas têm duas membranas, né? Tem a membrana plasmática e a membrana externa da célula, né? E essas duas membranas conferem a elas uma maior resistência também aos métodos de controle, né? Depois vem os fungos, né? Também tem diferentes resistência dentro dos próprios fungos, né? Mas eles ficam mais ou menos nessa faixa de resistência, os fungos e seus esporos, né? Vírus sem envelopes, vírus sem envelopes, né? Bactérias gram-positivas e depois vírus com envelopes lipídicos, né? Então, também por que os vírus sem envelopes são mais resistentes que os vírus com envelopes, né, lipídicos, né? Então, os vírus são o quê? São material genético, DNA ou RNA, né? Então, eles podem ser vírus sem envelopes ou vírus com envelopes lipídicos ou proteicos, né? Quando a gente tem envelopes lipídicos ou proteicos, né, fica mais fácil você destruir esse envelope, né? Você solubilizar o lipídio, você destruir o envelope, o vírus perde a sua resistência, né? No caso de vírus sem envelope, são vírus que saem com material genético, DNA ou RNA, saem da célula que houve a multiplicação com uma estrutura de resistência, uma estrutura de organização cristalina que resiste bastante ao ambiente. Então fica mais difícil você eliminar eles do que os vírus envelopados. Ok? Depois, o terceiro fator, né, são a concentração dos agentes, né? Então, é o terceiro fator aí que influencia no controle microbiano. E quem seriam esses agentes, né? Então, esses agentes são os agentes do controle microbiano, né? Então, de forma geral, quanto mais concentrado o agente, maior a eficiência também, né? Quanto mais cloro usar, mais vai matar. Quanto mais algum outro desinfetante usar, mais vai matar o organismo, né? Então, a eficiência aumenta com a concentração. Agora, também eu tenho limites de uso, né? Não posso usar uma concentração, por exemplo, de cloro para fazer a higienização de hortifrutis muito alta, porque pode ser tóxico e, além disso, o cloro também pode degradar, né? Pode oxidar os meus hortifrutis, né? As folhas, os folhosos e tal, né? Então, eu tenho limites de uso que é considerado seguro, né? Tem que seguir a recomendação do fabricante. E também não é uma relação linear, né? Não quer dizer que se eu dobrar a concentração eu vou ter o dobro da eficiência, né? Muitas vezes eu posso dobrar a concentração e aumentar apenas 1% a eficiência, então não é uma relação linear. E o álcool é uma exceção, que é o que estou mostrando nessa tabelinha aí, ó, do lado, né? Então, o álcool é um dos agentes que é uma exceção a essa regra de quanto mais concentrado, mais eficiente. Então, essa tabelinha está mostrando, né, a ação germinicida do álcool sobre células de Streptococcus pyogenes, né? Então, onde tem o sinal de menos, está mostrando aqui embaixo, né, a ausência de ação germicida. Onde tem o sinal de mais, ação germicida, ausência de crescimento. Então, teve ação germicida. Então, a gente vê aqui que o álcool, 100%, ele não matou, né? Não teve ação germicida em nenhum tempo, nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50 segundos foi suficiente para matar os streptococcus, né? Quando a gente vem para álcool 90%, a gente vê que o álcool 90 até o álcool 60, todos tiveram bastante ação germinicida, né? Em todos os tempos eles mataram os micro-organismos, né? Quando a gente tem um álcool 50%, ele já precisa de um tempo mais longo para matar, né? Só a partir de 30 segundos. O álcool 40% não mata em tempo nenhum. Tempo nenhum é suficiente para matar esses streptococcus, né? Então, por isso que a gente usa o álcool 70, por isso que a padronização do álcool para antisepsia, né, é o álcool 70, porque é uma concentração segura, mesmo que haja algum erro de diluição, né, ele vai cair aqui na faixa de 60 e poucos por cento, por exemplo, ele continua sendo eficiente, né, nessa faixa de concentração, e ele é mais barato que usar o álcool 90%, né? Então é uma concentração segura e que tem
mais eficiente do que o álcool 100%. Por que o álcool 100% não mata tão bem, né, os micro-organismos quanto álcools com um pouquinho de água, né, álcools mais diluídos? Porque o álcool mata por desnaturação das proteínas, então ele tem que permear a célula microbiana, tem que entrar dentro da célula para fazer essa desnaturação. E aí ele precisa de um pouco de água para conseguir permear dentro da célula, né, microbiana, ok? Outro fator é o tempo de exposição, né? Quanto tempo eu vou deixar esse agente em contato com o micro-organismo, né? Então, de forma geral também, quanto mais tempo eu deixar, maior a eficiência, né? Então, se eu deixar o cloro, né, 15 minutos, tem uma eficiência. Se eu deixar meia hora, vai ter mais eficiência, certo? Agora, eu também tenho limites de tempo, né? Justamente, por exemplo, do cloro, novamente, com produtos, alimentos vegetais, né, hortifrutis. A recomendação é deixar entre 10 a 15 minutos, né? Se eu deixar um tempo muito longo, o cloro pode oxidar também esse material vegetal, né? Então, também tem um limite de tempo, de acordo com a recomendação para cada tipo de agente que eu estou usando no controle microbiano. E também não é uma relação linear, né? Está mostrando aqui esse gráfico, né? O que seria uma relação linear. E aqui pontilhado o que de fato acontece com a morte microbiana, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, né? Que eu tenho 10 na sexta, né? Células microbianas, né? Seriam mais de 1 milhão, né? Mais de milhões de células microbianas. Aqui nesse ponto, né, no ponto inicial. Com 1 minuto, eu reduzo de milhões de células microbianas para menos de 10 células microbianas, em apenas 1 minuto. Né? Então, 1 minuto depois ainda, né, com 2 minutos, eu ainda tenho células vivas. Né? Então, a gente vê que não é uma relação linear. Né? Eu dobrei o tempo aqui, mas não continuei, não zerei, né, o número de células vivas. Né? Então, o dobro do tempo não necessariamente tem o dobro da eficiência. Né? Então, isso está mostrando que não é uma relação linear essa curva de morte. Né? No minuto eu mato a maior parte, 99,9%, e eu preciso mais 2 minutos para conseguir zerar a quantidade de células vivas. Ok? Temperatura é outro fator, né? O quinto fator aí que influencia no crescimento microbiano, né? Seria a temperatura. Temperaturas mais altas, né? Tem mais eficiência de forma geral, né? Quanto maior a temperatura que eu estou aplicando no método também, é mais eficiente. Agora também tenho limitações, né? Se eu estou falando de um agente, por exemplo, o cloro é um agente volátil, o álcool é um agente volátil, então eu não posso usar altas temperaturas para aplicar o cloro, né, ou o álcool, a gente vai volatilizar esse agente. Né? Então, também tem algumas limitações. Mas, de forma geral, aonde eu estou aplicando, né, o meio que eu estou aplicando o meu agente, a temperatura sempre influencia. Cada grau de temperatura que eu aumento, eu potencializo em 10 vezes a eficiência de morte microbiana, a eficiência do agente que eu estou usando para controlar os micro-organismos. Né? E outro fator seria as condições ambientais, o sexto fator, as condições do ambiente aonde eu estou aplicando o meu método de controle. Então, presença de matéria orgânica, por exemplo, no alimento, né? Por que é necessário fazer a lavagem antes da desinfecção, né? Para completar essa etapa da higienização dos alimentos. Porque se eu tiver um alimento sujo, né? Com sujeira, com matéria orgânica, com terra, né? Na superfície do alimento, o agente que eu estou usando, né, o cloro, ou outro agente que eu estou usando para fazer esse controle microbiano, ele vai agir sobre a matéria orgânica e não vai agir sobre os micro-organismos que estão abaixo dessa camada de matéria orgânica. Né? Então, eu preciso primeiro fazer a limpeza para depois fazer o uso do agente de controle microbiano, vai ter mais eficiência nesse caso. Né? O pH do meio também, o pH da água, o pH do meio também é um fator que influencia. Né? De forma geral, pH ácido também potencializa a ação desses agentes. Agora também tem algumas exceções, né? Quando eu tenho agentes de controle microbianos que são alcalinos, como a soda, por exemplo, né? O NaOH, como detergentes alcalinos, né? Como o cloro mesmo, que é um produto alcalino, né? Então, se eu usar em um meio ácido, né, eu posso estar influenciando negativamente. Né? Mas, de forma geral, o pH mais ácido, ele também potencializa
a ação dos agentes microbianos. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Por isso que a recomendação é sempre seguir as instruções do fabricante. Né? Então, às vezes a pessoa vai fazer um processo de limpeza ou de higienização e coloca vários agentes sanitizantes, né? Coloca ali desinfetante, vários tipos de desinfetante, coloca cloro, coloca mistura várias coisas, e isso pode, em alguns casos, potencializar, mas também pode inibir a ação dos outros agentes, porque você vai estar mudando a condição de aplicação. Então, não é recomendável você misturar várias coisas, é adequado sempre usar a instrução que o fabricante recomenda para aplicar aquele produto. Esse gráfico aqui, então, está mostrando essa questão da temperatura, né? Que está falando ali atrás, né? Então, quando você tem diferentes temperaturas, aplicação de diferentes temperaturas sobre a morte também dos micro-organismos. Então, tem um mesmo tipo de micro-organismo, né? Então, aqui eu estou vendo o número de células viáveis, né? 100%, 10%, 20%, 0,1%, né? Para diferentes temperaturas de controle microbiano. Então, quando eu aplico 70 graus, eu mato todos eles, né? Em curto tempo, né? Em pouco tempo eu mato todos eles. Quando eu aplico 60 graus, eu preciso de um tempo mais longo para matar todos os micro-organismos, né? Você vê que para matar aqui a 60 graus, né, 10 eu reduzi 90%. Para atingir 10%, né, a 60 graus, eu preciso de mais tempo para reduzir 90% do número de células viáveis a 60 graus do que para matar 100% a 70 graus aqui. Eu preciso de menos tempo. Então, a 60 graus, um tempo maior ainda, eu ainda não reduzo 100%, né? Eu preciso de um tempo longo para reduzir 100%. E a 50 graus eu preciso de um tempo mais longo ainda. Então, diferentes temperaturas, elas vão influenciar diferentemente na curva de morte microbiana, né? Ok, pessoal, vou dividir então a aula, né? Então a gente dá continuidade a essa outra parte no próximo vídeo. Muito obrigado.